Sakamoto aqui. Batu. O dólar hoje deu aquela arrefecida, né, depois de algumas falas conciliatórias do ex-presidente Lula, né, algumas sinalizações para o mercado. Nos últimos dias a gente tem visto uma montanha russa, né, no dólar, na bolsa, né, acompanhando um pouco declarações do presidente eleito com relação à questão do teto de gastos, com relação à questão da responsabilidade fiscal. Ao longo da campanha, o presidente Lula disse que ele criticou bastante o teto de gastos, mas, ao mesmo tempo, ele e outras pessoas disseram que sim, o governo dele deve ter uma âncora fiscal, mas vai ter que ter espaço para a questão social e teve toda essa discussão. O senhor, é claro que eu não estou pedindo uma bola de cristal, mas o senhor acredita que qual que será a saída que deve ser adotada pelo governo Lula? O que que ele pode fazer? Eu não estou nem falando da PEC da transição, eu estou falando qual que deve ser a nova âncora fiscal brasileira? O teto de gastos se mantém excluindo a questão social ou vai ser criado algo novo? Porque se fizer isso, o teto aí vai estar enterrado e morto. Olha, Sakamoto, primeiro aquela sua observação feita no início prova que o mercado às vezes se contenta com muito pouco, né? A meu ver, o que fez o dólar cair foi a apresentação de uma PEC alternativa que, em vez de 198 bilhões de reais de gastos adicionais, limita esse valor a 70 bilhões. É de um senador do estado de Sergipe. Não é? Não há nenhuma chance dessa proposta passar, mas o mercado já se contentou com isso. Agora, veja só, não tem saída para a grave situação fiscal do Brasil sem cortar gasto obrigatório. Não tem. Este ano, 93% do gasto da União se dão em gastos com pessoal, previdência, saúde, educação e programas sociais. Restam 7% para fazer políticas governamentais. No próximo ano pode ser 5% só. Nenhum país tem isso. Nenhum governo, nenhum país é viável quando só 5% do orçamento tem validade para políticas públicas. Né? Em algum momento a gente vai ter que resolver isso. Por outro lado, na questão do teto de gastos, né? Por que foi feito o teto de gastos? Porque o Brasil estava numa trajetória suicida de inviabilidade fiscal. Esse processo começa na Constituição de 88, quando os parlamentares desejaram, com certa razão, resolver o problema de desigualdade e pobreza. Só que escolheram o caminho do gasto público para aposentados, funcionários públicos, né? Caiu o nível de pobreza, inclusive por causa do Bolsa Família, mas arrebentou o orçamento. Não é? O Brasil gastava 4% do PIB em previdência em 1988, vai gastar 14% este ano. Isso é fruto dessas gastos adicionais criados pela Constituição de 88 e os aumentos reais do salário mínimo, que se expandiu 170% acima da inflação. E o salário mínimo reajusta 3 de cada 4 benefícios previdenciários. A China tirou 800 milhões de pobres da sarjeta, da pobreza. Como foi isso? Com políticas pró-crescimento, não foi com gasto. Né? Só que como é que resolve isso? No começo, resolveu-se com inflação. A inflação corroía o valor dos benefícios e a coisa se ajustava. O Plano Real acabou essa fonte de ajuste. Qual foi a outra saída? Aumento da carga tributária. Chegou a um ponto limite, depois de endividamento. Né? E eu acho que não é viável. O gasto da União, só para concluir aqui, o gasto da União de, dos anos 90 para cá cresceu, em média, 6% acima da inflação, até 2016, pelo menos. E a economia crescia 2,5%. Ia bater de frente. Então, e finalmente, o teto de gasto é uma medida heróica quando os outros mecanismos de ajuste não funcionam. Por quê? O que impacta a avaliação de risco de um país? É a trajetória de sua dívida pública. Quando você começa a olhar déficit público, gasto disso, gasto daquilo outro, na verdade você está mirando a expansão da dívida pública. E esse projeto de reforma constitucional que está no Congresso, a PEC da transição, vai aumentar vai voltar essa trajetória. Eu vi hoje um cálculo que em 2030 essa relação vai para 111%. Hoje está em 70 e pouco por cento. O Brasil já é um caso à parte no mundo
emergente. A média de endividamento público, como proporção do PIB nos países emergentes, está em torno de 60%. A brasileira está perto de 80%. Mas, ministro, só desculpa, Diego, só para colocar um dado sobre isso, né? Agora, nos últimos 4 anos também, né, apesar do teto de gastos ter sido uma medida criada exatamente para garantir esse controle, né, para não explodir os gastos, as contas no final das contas, só que o governo Bolsonaro acabou nos 4 anos, antes mesmo da pandemia, já não tinha respeitado o teto, depois da pandemia, usou este ano, transformou o teto num queijo suíço com objetivos eleitoreiros, inclusive, né? E, ou seja, houve uma explosão também, houve um desrespeito do teto nos últimos 4 anos, né? Isso, na verdade, e ao mesmo tempo a gente não teve uma reação do mercado tão forte como estamos tendo agora. Quais outros elementos que o mercado está vendo que não via na época do governo Bolsonaro? Não, eu acho que no governo Bolsonaro isso piorou, o dólar subiu. Não teve esse carrossel agora, essa gangorra. Porque agora chegou um presidente eleito que está dizendo que não vai ter teto de gasto, que as pessoas têm que saber que ele é responsável. Não é assim que funciona. O mundo começou a dar certo, no sentido de ficar rico, quando passou a operar sob regras, e não pela cabeça dos governantes. Então tem que ter regra. No país em grave risco de uma crise fiscal, tem que ter regra para gastar. Tem que ter regra para evitar a explosão da relação da dívida entre a dívida pública e o PIB. Né? E o presidente Lula, os discursos dele foram desastrosos nesses últimos dias. Inclusive, com todo respeito, ele falou tolices, como essa história de educação não é gasto, é investimento. Espera aí, o fato de você botar um rótulo no gasto não significa que ele muda a natureza dele. É gasto. E ao dizer que educação é investimento, a mensagem é: eu posso gastar o que quiser em educação, não tem que ter teto, não tem que ter controle, não tem que ter nada. Né? Então, eu acho que esse comportamento do mercado agora é porque o presidente sinalizou uma visão irresponsável na gestão fiscal do país, que levaria o Brasil a uma trajetória insustentável da dívida pública. Por isso que o mercado se assustou mais agora. Né? Mas se você vê o caso, quando aprovou a PEC do precatório, aquele calota dos precatórios, o mercado se alterou. Certo. Ministro, sobre a PEC da transição, né? A gente está vendo as negociações, alguns valores estão sendo ventilados, não é? O que o senhor traz de avaliação sobre esse assunto, não é? Sobre as negociações até aqui? Olha, Diego, eu acho que essa PEC é um equívoco, do jeito que ela está formulada. Eu acho que a ideia de ter um waiver, como se chama, né? Alguém diz até que não é a palavra mais apropriada, mas ter uma licença para gastar um certo valor por um certo tempo, se justifica. Porque o Lula está assumindo com uma situação fiscal, social piorada, aumentou a pobreza, aumentou a fome, né? E é preciso atender essa coisa já no início. Porque se ele não atender, e dado que o teto de gasto não tem margem para gasto, o teto de gasto acabou no orçamento, ele tem que ser reconstituído, né? O presidente perderia rapidamente o seu capital político, a lua de mel seria curtíssima e ele perderia as condições de governar. Então, por falta de apoio popular, eu acho que tem uma sua justificativa do ponto de vista político e social. Né? Agora, tem que ter um critério, né, para fazer isso de forma adequada. Em primeiro lugar, teto de gasto não é a particularidade do Brasil. Vários países passaram por isso, e isso é um assunto estudado pela literatura econômica internacional. E tem umas regras que todo mundo deve observar. Tem que ter cláusula de escape, é assim que se chama. Por quê? Tem despesas que são emergenciais, tem despesas que são imprevisíveis, e é preciso acomodar isso com um momentâneo desobediência do teto, ou tirar do teto. Né? O Bolsa Família não é nada disso. O Bolsa Família, que é um bom programa social, bem sucedido, né? Mas ele é conhecido há 20 anos. Não é imprevisível. Você sabe quanto vai gastar no próximo ano. Qual seria o correto, a meu ver? Fazer uma licença para gastar, para manter o Bolsa Família em R$ 600, alguma coisa a mais para combater a pobreza, mas o governo se comprometer na própria PEC a cortar gastos lá na frente. Senão você vai aumentar o endividamento público, pode ter uma
uma trajetória de insustentabilidade. Isso é ruim para os pobres, porque isso gera uma perda de confiança, uma fuga de capitais, o dólar se valoriza, a inflação aumenta e os pobres perdem com isso. Portanto, eu acho que esse compromisso não está, aparentemente, em lugar nenhum. Como se os parlamentares e a equipe de transição estão dizendo assim, olha, não nos preocupemos com o aumento da dívida pública, vamos atender isso. Eu acho que não é assim que funciona. Não deveria ser assim que deveria funcionar. Tá Você desligado, está sem Sakamoto. som. É. Desculpa, perdão. Dentro desses cortes que o governo poderia se comprometer, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, falou que eles estão planejando cortar subsídios, né, de alguns setores ou de vários setores econômicos. O senhor acha que essa é uma saída? É uma saída, porque reduz uma perda de receita, mas não é tão simples assim. Certo? Por exemplo, para acabar com o subsídio, tem que acabar com o Simples, aquele programa pelo qual as pequenas e médias empresas não precisam fazer tudo aqueles arranjos do sistema tributário. Ela paga um alíquota e pronto. Né? E é uma das principais fontes de perda de receita. Você tem Zona Franca de Manaus, tem como reduzir? Então, não é tão simples. Eu acho que a melhor saída, e também difícil, ou associação das duas, seria fazer uma redução naquilo que é politicamente negociável, dos subsídios, dos gastos tributários, e, ao mesmo tempo, mobilizar o país para cortar o gasto obrigatório. É preciso cortar o gasto obrigatório em algum momento, senão o país não é viável. Né? Você tem 5 grupos de gasto obrigatório difíceis de cortar, porque a sociedade comprou a ideia de que eles são obrigatórios, deve ser, que é pessoal, previdência, né? Pessoal tem direito adquirido, previdência, ninguém pode discutir redução de remuneração de aposentadorias e pensões, educação e saúde. Né? Por exemplo, educação, dá para discutir. O Brasil gasta em educação 6,3% do PIB, mais do que os Estados Unidos, proporcionalmente, que é 5,8%. Uma vez e meio que gasta a China em educação, proporcionalmente. E a China está na vanguarda da tecnologia digital, vai mandar um homem à Lua, forma 100 mil engenheiros por ano, tem 450 mil estudantes cursando o curso de pós-graduação no exterior. A China, uma das razões do sucesso da China é o seu êxito na educação, e faz isso com menos de 4% do PIB. Portanto, tem uma questão de desempenho, de gestão dos recursos disponíveis que tem que ser discutido. Tá certo. Ouvimos aqui